Como agir diante de quem não te valoriza? 15 ensinamentos estoicos. Quer saber o porquê algumas pessoas nunca te valorizam? Descubra como mudar isso. Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, algumas pessoas simplesmente não te reconhecem ou te tratam com o respeito que você merece? No vídeo de hoje, vamos explorar 15 atitudes transformadoras inspiradas na sabedoria estoica. Ensinamentos simples, porém profundamente eficazes, que podem mudar completamente a forma como você se posiciona diante de quem te desvaloriza. Essas atitudes vão te ajudar a ganhar mais clareza e autoconfiança, influenciando diretamente a maneira como os outros te enxergam e te tratam. Imagine-se livre da sensação de estar sempre sendo subestimado, finalmente conquistando o reconhecimento que reflete quem você realmente é. Isso não apenas fortalece sua autoestima, como também traz mais equilíbrio emocional e paz interior. Se você já passou por momentos em que sentiu que o seu valor foi ignorado ou diminuído, este vídeo é para você. Fica até o final porque o que vamos compartilhar pode ser o ponto de virada para conquistar o respeito que você merece. Antes de continuar, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativa o sininho para receber todos os novos conteúdos. E não esquece, no final do vídeo, confira o material exclusivo disponível no comentário fixado. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Quando enfrentamos situações difíceis, o maior desafio é manter o controle emocional. Diante da indiferença ou do desrespeito, é natural sentir frustração ou até raiva. Mas é justamente aí que entra o poder da filosofia estoica. Em vez de reagir automaticamente às circunstâncias externas, você aprende a dominar suas reações internas. Dominar suas emoções é o primeiro passo para se libertar da influência negativa de pessoas e situações ao seu redor. Vamos juntos descobrir como colocar isso em prática. Atitude 1. Acalma-te diante da indiferença. A primeira atitude que desarma quem não nos valoriza é a capacidade de manter a serenidade diante da indiferença dos outros. No mundo atual, é fácil se deixar levar pelas expectativas e pelos julgamentos alheios. Entretanto, o verdadeiro poder está em ser capaz de não reagir de forma impulsiva diante da indiferença ou desinteresse de quem não reconhece nosso valor. Essa atitude é central na filosofia estoica, que nos ensina a prática do autocontrole e da introspecção. Quando alguém age com indiferença ou desdém, pode ser difícil não reagir emocionalmente. O impulso natural pode ser de mostrar que a pessoa está errada, ou até de fazer algo para chamar sua atenção, mas isso é exatamente o que a sabedoria estoica nos convida a evitar. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Isso significa que a maneira como respondemos à indiferença alheia é, na verdade, uma escolha nossa. Podemos deixar que isso nos afete, ou podemos simplesmente aceitar que a visão de outra pessoa sobre nós não altera quem somos realmente. Quando a indiferença se apresenta, o estoico não se sente desvalorizado. Ao contrário, ele entende que essa falta de atenção ou apreciação por parte dos outros reflete mais sobre a visão limitada daquela pessoa do que sobre o seu verdadeiro valor. A sabedoria estoica nos ensina a ver além do comportamento imediato dos outros, reconhecendo que suas ações podem ser motivadas por razões que fogem ao nosso controle, como suas próprias inseguranças, frustrações ou limitações. Essa tranquilidade interior só pode ser alcançada quando entendemos que a opinião dos outros não é algo que devemos buscar a todo custo. Quando alguém não nos valoriza, ao invés de reagir com raiva ou frustração, podemos escolher entender que isso não é um reflexo da nossa verdade, mas de um ponto de vista externo e parcial. A indiferença dos outros pode ser desarmada com um simples sorriso, com uma postura de empatia e principalmente com uma reação interior de serenidade. Não precisamos de validação para sentir que somos suficientes, porque já temos dentro de nós tudo o que precisamos para viver de maneira plena. Por exemplo, imagine que você faz um esforço considerável para ajudar alguém ou para mostrar suas habilidades, mas a pessoa não demonstra nenhum reconhecimento ou interesse pelo que você fez. Em vez de se sentir rejeitado ou indignado,
A filosofia estoica sugere que você respire fundo e reflita. Essa pessoa não percebeu ou não valorizou o que fiz. Mas isso não muda o valor do que fiz ou da minha intenção. Eu sei o que sou, capaz e o que ofereci. Isso muda completamente a perspectiva sobre a situação. Ao reagir com calma, você já desarma qualquer tentativa de provocação que a indiferença possa ter como propósito. A prática do autocontrole e da calma frente à indiferença é um processo constante. Comece a praticar a observação de suas reações emocionais, sem julgá-las. Quando perceber que está se deixando afetar pela indiferença de alguém, use isso como uma oportunidade para se autoavaliar e cultivar a paciência. Essa serenidade não é passividade, mas uma força ativa de autocontrole que nos mantém alinhados com nossa verdadeira essência, independentemente do que os outros pensam ou sentem. Portanto, acalmar-se diante da indiferença não significa ignorar ou aceitar o desinteresse como algo positivo, mas sim entender que a paz interior é mais importante que qualquer reconhecimento externo. Ao internalizar essa filosofia, você se torna imune às provocações que surgem da falta de apreço dos outros, tornando-se mais forte e mais confiante em sua própria jornada. Atitude 2. Não dependas da aprovação alheia. A segunda atitude, que desarma quem não nos valoriza, está intimamente ligada à independência emocional. Quando buscamos constantemente a aprovação dos outros, colocamos nosso valor nas mãos daqueles que muitas vezes nem nos compreendem completamente. Os estoicos nos ensinam que nossa verdadeira paz interior e autoestima não devem depender da opinião externa. Esta independência emocional é uma das fundações da sabedoria estoica e é essencial para quem deseja desarmar, quem tenta desvalorizar ou ignorar suas qualidades. A aprovação dos outros pode ser viciante, especialmente em uma sociedade que valoriza a validação social, seja em redes sociais ou em interações pessoais. No entanto, ao depender da aprovação dos outros para definir nossa autoestima, nos tornamos vulneráveis ao julgamento e ao desinteresse de quem não nos valoriza. Quando alguém não nos reconhece ou desmerece nosso esforço, se nossa autovalorização está ancorada na validação externa, isso pode causar sofrimento profundo. Para os estoicos, essa é uma armadilha emocional, pois o único lugar onde devemos buscar nosso valor é dentro de nós mesmos. Epicteto, em seus ensinamentos, dizia: a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Quando não dependemos da aprovação dos outros, aceitamos que a opinião alheia não está sob nosso controle e, portanto, não deve afetar nossa paz interior. Isso nos dá a liberdade de agir com base no que acreditamos ser certo e não no que é esperado de nós pelos outros. Quando alguém não nos valoriza, podemos simplesmente continuar nossa jornada sem precisar provar nada a essa pessoa. A verdadeira confiança nasce da aceitação de si mesmo, das próprias virtudes e limitações. Ao desenvolver a autossuficiência emocional, nos libertamos da necessidade de buscar validação constante. E com isso, nossas ações e comportamentos passam a ser guiados por um compromisso interno com nossos próprios valores. Não estamos mais à mercê da percepção alheia sobre nós, pois sabemos quem somos e o que representamos. Por exemplo, imagine que você recebeu um feedback negativo de alguém a quem você não dava muita importância, mas que ainda assim a crítica lhe afetou. Se você estivesse acostumado a buscar aprovação, poderia sentir-se desvalorizado ou até desmotivado. No entanto, a sabedoria estoica sugere que, ao refletir sobre a crítica de forma objetiva, você pode discernir se ela tem algo a acrescentar ou se é simplesmente a projeção de um ponto de vista limitado. Se a crítica não tem fundamento ou não é construtiva, ela pode ser ignorada sem afetar seu senso de valor próprio. Isso não significa que devamos ignorar a opinião dos outros por completo, mas que devemos analisá-la com discernimento. Quando nos tornamos autossuficientes emocionalmente, podemos receber feedback e críticas sem que isso nos desestabilize. Aprendemos a filtrar o que é útil e a descartar o que não contribui para nosso crescimento pessoal. Ao praticar a independência emocional, desarmamos qualquer tentativa de desvalorização,
porque a opinião dos outros perde seu peso. A força interna, cultivada por uma confiança que não depende do reconhecimento externo, nos dá a liberdade para continuar em nosso caminho, imunes às críticas vazias. Atitude 3. Compreende que a ofensa é uma escolha. A terceira atitude crucial que desarma quem não nos valoriza é a compreensão de que a ofensa é uma escolha pessoal. Muitas vezes, quando alguém nos desrespeita ou não nos valoriza, nossa reação imediata é se sentir ofendido ou ferido. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que não somos ofendidos pelas palavras ou ações dos outros, mas pela forma como escolhemos reagir a elas. Ao compreender isso, podemos desarmar facilmente qualquer tentativa de nos desvalorizar. Epicteto, novamente, nos oferece um dos ensinamentos mais profundos sobre isso ao afirmar: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Quando alguém nos ofende, isso ocorre porque escolhemos tomar isso de forma pessoal, como se fosse uma agressão direta ao nosso ser. Mas, na realidade, o comportamento dos outros é mais um reflexo das suas próprias falhas e inseguranças do que um julgamento real sobre nós. A ofensa só ganha poder sobre nós quando escolhemos aceitá-la como algo que nos define. Os estoicos nos convidam a cultivar a consciência de que nossa paz interior não deve ser quebrada pela atitude de ninguém. As palavras de outro, mesmo que carregadas de crítica ou desprezo, não têm o poder de nos ferir, a menos que as tomemos como algo pessoal. Ao entender que a ofensa é uma escolha, podemos deliberadamente decidir não nos ofender e, assim, manter nossa serenidade. Isso não significa ignorar ou tolerar o desrespeito, mas sim não permitir que ele afete nosso estado de espírito. Essa abordagem exige um exercício constante de autocontrole e reflexão. Quando alguém nos desvaloriza ou nos faz sentir inferior, o primeiro passo é dar um passo atrás e observar nossa reação emocional. Em vez de reagir automaticamente com raiva ou indignação, podemos nos perguntar: o que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Essa ofensa realmente tem poder sobre mim? Ou sou eu quem estou permitindo que ela me afete? Ao fazer essa análise, começamos a perceber que temos o poder de escolher como responder à situação. Por exemplo, se um colega de trabalho desconsidera seu esforço em uma tarefa importante, em vez de se sentir ofendido, o estoico pode perguntar a si mesmo: essa opinião tem fundamento? O que posso aprender com isso? Se não tem fundamento, posso simplesmente seguir em frente sem permitir que isso me afete. Essa resposta racional e reflexiva desarma a intenção de quem busca nos provocar. Ao fazer essa escolha consciente de não se ofender, você não só preserva sua paz interior, como também demonstra força e autocontrole, algo que inevitavelmente desarma aqueles que tentam nos desestabilizar emocionalmente. Atitude 4. Foca no presente, não nas ações do passado. Uma das maiores armadilhas em que podemos cair quando não somos valorizados é a tendência de carregar o peso do passado. Quando alguém nos desvaloriza ou nos ignora, é natural que, em algum momento, pensemos sobre isso e nos sintamos frustrados ou até injustiçados. No entanto, a sabedoria estoica nos ensina que o passado é uma realidade que já se foi, e que nossa energia deve ser voltada para o que podemos controlar, ou seja, o presente. Marcelo Aurelius, um dos maiores imperadores estoicos, escreveu: o passado é uma questão de memória e o futuro é uma questão de expectativa. O presente, porém, é onde nossa ação verdadeira ocorre. Ao focarmos nas ações do passado, estamos permitindo que elas nos definam no presente, quando, na verdade, o que devemos fazer é aprender com os erros passados e seguir em frente, sem deixar que a indiferença ou desvalorização do passado nos impeça de agir com dignidade no presente. O estoicismo nos convida a refletir sobre o que realmente podemos controlar. As ações passadas de outras pessoas, ou até nossas próprias falhas, não devem nos paralisar. O que importa agora é como respondemos a essas situações. Podemos escolher ver a indiferença de alguém como algo do passado que não tem mais poder sobre nosso comportamento e nossas atitudes. A chave está em se concentrar no presente, na ação que podemos tomar agora para melhorar, crescer e viver de acordo com nossos valores.
Esse foco no presente nos permite agir com clareza e equilíbrio, sem ser arrastados pelos ventos das emoções passadas. Se alguém nos desvalorizou em um momento anterior, por exemplo, o estoico não deve se deixar consumir por isso. Em vez disso, deve focar em como lidar com essa situação de forma virtuosa agora. Não podemos mudar o que aconteceu, mas temos o poder de escolher nossa reação ao presente. Isso nos dá uma sensação de controle e força, que é crucial para manter a paz interior. Imagine, por exemplo, uma situação em que um amigo não valorizou seu esforço em uma tarefa ou em um evento importante. Se você focar nesse erro do passado, será fácil cair em ressentimento e frustração. Porém, ao adotar uma perspectiva estoica, você percebe que essa ação não pode mais te afetar. O que você pode fazer agora é refletir sobre o que aprendeu e usar isso para melhorar suas futuras interações, sem carregar a bagagem emocional do ocorrido. Portanto, ao focarmos no presente e nas ações que podemos tomar agora, ficamos mais livres para viver uma vida de acordo com os nossos próprios princípios, sem sermos definidos pelo comportamento dos outros. Essa prática não só desarma qualquer tentativa de desvalorização, mas também nos fortalece e nos mantém firmes na busca por nossa verdadeira paz interior. Atitude 5. Pratica a equanimidade diante da adversidade. Equanimidade é a capacidade de manter a calma e a clareza mental diante das adversidades da vida. Para os estoicos, é uma das virtudes mais importantes, pois nos permite permanecer equilibrados mesmo diante da injustiça, da indiferença ou do desrespeito. Quando alguém não nos valoriza ou nos desmerece, nossa resposta inicial pode ser de raiva, frustração ou tristeza. No entanto, a sabedoria estoica nos ensina a cultivar a equanimidade, ou seja, a habilidade de não nos deixarmos dominar pelas emoções negativas, mas de reagir com calma e reflexão. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, escreveu que o homem que é capaz de enfrentar a adversidade com calma é o verdadeiro sábio. A adversidade, de acordo com o estoicismo, é uma oportunidade de crescer em virtude. Quando alguém não nos valoriza, em vez de reagir com hostilidade ou tentar provar algo, podemos usar essa situação como uma chance para exercitar nossa serenidade, nossa paciência e nossa força interior. A equanimidade não significa ser apático ou indiferente, mas sim ser capaz de manter o controle emocional em meio ao caos. Não podemos controlar as atitudes dos outros, mas podemos controlar como reagimos a elas. Essa prática nos permite tomar decisões mais racionais, sem sermos arrastados por sentimentos intensos de injustiça ou raiva. Ao praticar a equanimidade, tornamo-nos mais resilientes e capazes de lidar com qualquer desvalorização sem perder nossa paz. Em uma situação onde alguém nos desvalorizou ou ignorou, em vez de reagir impulsivamente com críticas ou ressentimento, o estoico se concentra em manter sua mente tranquila. Ele pode refletir sobre o que está acontecendo, analisar o que está sob seu controle e buscar maneiras de responder de forma construtiva, sem perder o equilíbrio emocional. Por exemplo, se um colega de trabalho não reconhecer o esforço que você dedicou em um projeto, em vez de se sentir magoado ou tentar revidar, a pessoa que pratica a equanimidade pode responder com uma postura tranquila, dizendo algo como: "Eu fiz o meu melhor e me sinto em paz com o meu esforço." Se essa pessoa não reconheceu, isso é algo sobre ela, não sobre mim. Isso desarma qualquer tensão e mantém a paz interior, ao mesmo tempo que se evita o confronto desnecessário. Ao praticar a equanimidade, desarmamos a indiferença ou a desvalorização alheia, pois não deixamos que ela nos afete. Nossa força vem da capacidade de manter o equilíbrio, mesmo diante da adversidade. Atitude 6. Lembra-te da natureza humana. Uma das lições mais profundas da filosofia estoica é entender que, como seres humanos, todos nós temos limitações e falhas. Quando alguém não nos valoriza ou age de forma indelicada conosco, devemos lembrar que isso não é algo pessoal, mas muitas vezes uma expressão das suas próprias falhas, inseguranças ou limitações.
A sabedoria estoica nos convida a observar as ações dos outros com um olhar de compreensão, reconhecendo que o comportamento humano é frequentemente moldado por fatores externos e internos que fogem ao nosso controle. Os filósofos estoicos, como Epicteto e Sêneca, enfatizam a importância de praticar a empatia ao lidar com os outros. Quando alguém não nos valoriza, ao invés de reagir com raiva ou frustração, podemos tentar entender o que pode ter motivado a pessoa a agir daquela maneira. Talvez a pessoa esteja lidando com suas próprias inseguranças ou dificuldades pessoais, o que pode afetar sua capacidade de reconhecer e valorizar os outros. Compreender a natureza humana nos ajuda a ter uma visão mais ampla e empática do comportamento alheio. Quando alguém age de maneira desrespeitosa ou indiferente, podemos aceitar que isso é parte de sua jornada e de seus desafios, assim como nós também enfrentamos os nossos. Esse entendimento não justifica comportamentos prejudiciais, mas nos ajuda a ver que as ações das pessoas não definem nosso valor. Elas são apenas um reflexo do seu próprio mundo interior. Por exemplo, se um amigo ou colega de trabalho não reconhece seu esforço, ao invés de se sentir pessoalmente atacado, você pode refletir: essa pessoa está passando por um momento difícil. Talvez esteja lidando com suas próprias frustrações ou inseguranças. Essa reflexão não só permite que você perdoe a indiferença ou desvalorização, mas também o ajuda a manter sua paz interior, pois você compreende que não é sua responsabilidade mudar. Essa prática de compreensão não nos permite apenas lidar melhor com as ações dos outros, mas também nos ajuda a desenvolver uma postura mais compassiva e menos reativa. Ao compreender a natureza humana, desarmamos qualquer tentativa de desvalorização, porque sabemos que o comportamento do outro diz mais sobre ele do que sobre nós. E ao aceitar essa realidade, conseguimos viver em harmonia conosco mesmos, independentemente da maneira como os outros agem. Atitude 7. A prática da desapego emocional. Desapego emocional é uma das práticas centrais na filosofia estoica. Ela nos ensina a não nos apegarmos aos sentimentos e reações que surgem diante das ações dos outros. Quando alguém não nos valoriza ou age de forma desrespeitosa, nossa primeira reação pode ser emocional, e é muito fácil nos deixarmos levar por esses sentimentos de rejeição ou frustração. No entanto, o estoicismo nos convida a desenvolver uma capacidade de desapego emocional, ou seja, a habilidade de não deixar que as emoções dos outros invadam o nosso estado interior. O desapego emocional não significa que devemos nos tornar insensíveis ou indiferentes às pessoas ao nosso redor, mas sim que devemos aprender a não deixar que a forma como os outros nos tratam afete nossa paz interior. Os estoicos acreditam que nossa verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher como reagir às circunstâncias externas e não permitir que essas circunstâncias dominem nossas emoções. Quando praticamos o desapego emocional, reconhecemos que as emoções, embora naturais, não devem ser vistas como algo que deve nos controlar. Podemos sentir tristeza ou frustração quando somos desvalorizados, mas isso não significa que essas emoções devem se tornar nossa realidade permanente. O desapego emocional nos ensina a sentir essas emoções sem que elas nos definam, permitindo-nos seguir em frente com serenidade e equilíbrio. Imagine que, em uma situação, você se esforçou muito para ajudar alguém, mas essa pessoa não demonstrou nenhuma gratidão. Se você estiver emocionalmente apegado ao reconhecimento dessa pessoa, poderá se sentir profundamente magoado. No entanto, se você praticar o desapego emocional, pode aceitar que a gratidão dessa pessoa está além do seu controle e que o que importa é a sua própria integridade e a intenção por trás de suas ações. Você pode sentir a frustração, mas essa emoção não dominará sua atitude ou sua paz. O desapego emocional nos permite viver de maneira mais leve, sem nos apegar às expectativas dos outros. Quando alguém não nos valoriza, a prática do desapego nos ajuda a não internalizar isso como um reflexo de quem somos, mas como uma circunstância temporária que não precisa afetar nossa paz interior. Dessa forma, desarmamos qualquer tentativa de desvalorização, porque nossa autoestima não depende da validação externa. Atitude 8.
Enxergue as críticas como oportunidade de autoconhecimento. As críticas, principalmente as feitas por pessoas que não nos valorizam, podem ser difíceis de digerir. Porém, os estoicos ensinam que toda crítica, mesmo a mais dura, pode ser uma oportunidade para o autoconhecimento. Quando alguém nos critica, podemos optar por nos fechar e reagir de maneira defensiva, ou podemos usar essa crítica como uma oportunidade para refletir sobre nossas ações e comportamentos. A filosofia estoica nos ensina que devemos olhar para as críticas com objetividade, tentando extrair delas algo construtivo. Quando alguém nos desvaloriza ou faz uma crítica que sentimos como injusta, o primeiro passo é não reagir impulsivamente. Ao invés disso, o estoico dá um passo atrás e pergunta a si mesmo: essa crítica tem algo de verdadeiro? Há algo que posso aprender com isso? Mesmo que a crítica seja mal intencionada ou desrespeitosa, sempre existe a possibilidade de usá-la para crescer. Sêneca, em suas cartas, fala sobre como devemos ser gratos até mesmo pelas dificuldades, pois elas nos ensinam e nos moldam. A gratidão não se limita apenas às coisas boas, mas também aos desafios que enfrentamos, pois eles nos ajudam a crescer. Quando alguém não nos valoriza, podemos usar isso como uma oportunidade para exercitar a gratidão por aquilo que já temos e pelo nosso próprio valor, independentemente da validação externa. Por exemplo, se um amigo não reconhece seu esforço em ajudar, em vez de se sentir magoado, você pode refletir sobre o quanto é grato por poder ajudar outras pessoas, pelas suas próprias qualidades e pelo impacto positivo que você gera na vida dos outros. Essa mudança de foco não só ajuda a preservar sua paz interior, como também fortalece sua percepção de si mesmo. A gratidão é uma poderosa ferramenta para reverter a negatividade e desarmar aqueles que tentam nos desvalorizar. Ao focarmos no que é positivo em nossas vidas, conseguimos não só manter nossa autoestima intacta, mas também nos tornar mais resilientes diante das adversidades. Atitude 12. Torne-se indiferente à busca por status. A busca por status social e reconhecimento é uma das maiores fontes de sofrimento e ansiedade nos dias de hoje. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza a aparência, o poder e a aceitação social acima de tudo. No entanto, o estoicismo nos ensina a importância de sermos indiferentes à busca por status. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui ou no que os outros pensam sobre ela, mas na virtude que ela pratica e no caráter que ela desenvolve. Quando alguém não nos valoriza ou nos ignora, pode ser fácil cair na armadilha de querer provar algo ou buscar a aprovação dessa pessoa, principalmente se ela ocupa uma posição de autoridade ou influência. No entanto, os estoicos acreditam que nossa verdadeira atitude 15. Lembre-se da impermanência de todas as coisas. Por fim, a última atitude nos lembra da impermanência de todas as coisas. Tudo na vida é passageiro. As pessoas, as situações e até mesmo os sentimentos. Quando alguém não nos valoriza ou nos desconsidera, podemos facilmente cair na tentação de nos apegar a esse momento, como se ele fosse eterno. No entanto, o estoicismo nos ensina que nada é permanente e que devemos aprender a lidar com a transitoriedade da vida. A consciência da impermanência nos permite soltar os sentimentos de raiva ou frustração que surgem quando não somos valorizados. As críticas, a indiferença e até a desvalorização são momentos temporários que perderão seu impacto com o tempo. Ao perceber que tudo passa, até mesmo nossas próprias emoções, nos tornamos mais leves e mais capazes de seguir em frente. Epicteto dizia: tudo que está sob o sol, tudo o que existe, está em constante mudança. Quando alguém não nos valoriza, devemos lembrar que essa situação é temporária, assim como todas as outras dificuldades que enfrentamos. Essa perspectiva nos dá a tranquilidade de não nos apegarmos aos momentos de desvalorização, sabendo que, eventualmente, eles passarão. Por exemplo, se um amigo ou colega não reconhece sua contribuição em um projeto, em vez de se concentrar no sofrimento momentâneo, o estoico reflete: isso é temporário. O que realmente importa é o que eu aprendi e o que posso fazer a seguir. Essa lembrança da impermanência nos ajuda a manter a perspectiva,
a nos libertar do apego às situações do momento e a encontrar paz nas mudanças naturais da vida. A compreensão da impermanência também nos permite valorizar mais profundamente os momentos em que somos reconhecidos e valorizados. Quando sabemos que tudo é transitório, somos mais capazes de aproveitar o que temos agora, sem ficar obcecados com o que pode ou não acontecer no futuro. Se gostou das 15 atitudes, escreva nos comentários quais delas você mais consegue aplicar no seu dia a dia. Me diz de qual cidade ou país você está falando. Ficarei feliz em saber que este vídeo percorreu por várias localidades. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para saber quando postarei novos vídeos. Até a próxima!